Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Asas para voar. Por que uns só conseguem andar enquanto outros são capazes de voar? Sobre a vida dos homens, muito há para se ponderar. Que lugares ocupam e que tarefas executam? Pare para pensar. Por que uns só conseguem andar enquanto outros são capazes de voar? Com a sorte contam alguns, mas as questões do cotidiano os detêm. E estagnados se mantêm. Enquanto outros, não contentes com a mediocridade humana vigente, na labuta diária seguem em frente. Recusam a morte e tudo que é inerte. E novamente a questão verte. Por que uns só conseguem andar enquanto outros são capazes de voar? Criatividade? Inovação? E por que não? Eu falo de amor à vida, você de medo da morte. Eu falo da força do acaso e você de azar ou sorte. Eu ando num labirinto e você numa estrada em linha reta. Te chamo pra festa, mas você só quer atingir sua meta. Sua meta é a seta no alvo, mas o alvo na certa não te espera. Eu olho pro infinito e você de óculos escuros. Eu digo te amo, mas você só acredita quando eu juro. Eu lanço minha alma no espaço, você pisa os pés na terra. Eu experimento o futuro e você só lamenta não ser o que era. E o que era seta no alvo, mas o alvo na certa não te espera. Então me diz qual é a graça de já saber o fim da estrada, quando se parte rumo ao nada. Olá a todos e todas, meu nome é Jun Sawal, trabalho com elaboração e produção executiva de projetos em eventos corporativos, artísticos, culturais, como teatro, música, dança, exposições. Lecionei durante 13 anos no curso de pós-graduação MBA da Embi Morumbi, com a disciplina Pensamentos Criativos para Eventos. E recentemente, em março deste ano de 2022, assumi a gerência de programação da Japan House São Paulo, com exposições nas áreas de negócios, turismo, esporte e educação. Convido vocês agora a uma breve reflexão sobre este pensamento. Muitas vezes nós falamos ou ouvimos alguém dizer: "Uou, eureka, bingo, tive uma grande sacada, uma grande ideia". Isso acontece quando a nossa mente faz associações. Guarde bem essa palavra. A associação está diretamente ligada ao pensamento criativo. Para que estas associações aconteçam em maior frequência, com mais rapidez, afinal de contas, o nosso tempo de entrega e de elaboração de projetos ou soluções de produção executiva, por exemplo, é cada vez menor, não é? Portanto, precisamos ter muitos conhecimentos, muitas informações, ter isto em abundância. E como fazer isso? Eu sei que muitos de vocês já fazem, mas vale aqui uma ressalva e um reforço. Assista filmes diferentes daqueles que você normalmente escolhe. Ouça rádios diferentes, músicas diferentes, converse com pessoas de áreas diferentes da tua, leia artigos e matérias de outros assuntos diversos, também diferentes da sua área. Dessa forma, a gente vai estar abastecendo a nossa mente e chegando a essa abundância. Por exemplo, se você for num evento, num espetáculo ou qualquer outro lugar, esteja sempre aberto a novas percepções. Se perceba e perceba tudo que está ao seu entorno. A reação do público, como ele está reagindo frente a algum fato, alguma coisa que aconteceu nesse evento, nesse espetáculo. Observe aquilo que está dando certo. Registre. Observe aquilo que está dando certo, mas que mesmo assim você incluiria mais um item, mais uma ideia, mais uma solução. E imagine isso acontecendo. Claro que observe aquilo que não está dando certo e como você faria diferente. Imagine também como seria a solução de alguma coisa que não está dando certo. Esses novos registros também vão ajudar a abastecer a nossa mente de informações e conhecimento.
Portanto, tenha sempre muitos ingredientes. Dessa forma, a sua mente fará mais associações e, consequentemente, você conseguirá ter novas receitas, receitas criativas e inovadoras. Se você tiver poucos ingredientes, provavelmente você estará chegando em receitas parecidas com as que você já fez. Abram-se às novas percepções. Bom, a partir de agora eu vou convidá-los a exercitar o adiar o julgamento. O julgamento, ele é muito importante dentro do processo de criação, mas desde que ele aconteça no momento certo. Mais adiante a gente vai falar sobre as etapas do processo de criação e vai ficar mais claro para vocês. Vamos dizer que a partir de agora, neste momento, entra uma pessoa aqui pela porta, uma pessoa que eu não conheço, e é natural do ser humano, e é muito rápido que isso aconteça, que eu passe um scanner nessa pessoa. Eu vou pensar, nossa, com esse penteado, com esse jeito, com essa roupa, essa pessoa deve ser assim, 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 eu já vi isso, essa pessoa deve ser... E a gente cria rapidamente um perfil dessa pessoa. Isso antes de escutá-la. Eu criei aí um filtro. Então tudo que a gente vai conversar a partir desse momento vai passar por esse filtro. Eu não vou ter uma escuta tão atenta para as ideias ou para as opiniões que ela vai estar colocando para mim. Vai ter sempre esse filtro entre nós. Vocês talvez se lembrem de uma pessoa que você conheceu no passado, que você não foi muito com a cara dela naquele momento, e que por força do destino vocês se reencontraram e vocês se tornaram grandes amigos ou amigas. Já passaram por isso? Ou então você foi num lugar e você jurou de pé junto que jamais voltaria naquele lugar. E talvez você tenha sido convidado ou teve que voltar àquele lugar e a sua opinião mudou. Com certeza você pré-julgou essa pessoa e esse lugar. Então vale a pena repensar sobre adiar o julgamento. E você, já passou por alguma situação em que você se sentiu pré-julgada antes de você colocar as suas ideias e seus pensamentos? Como foi isso? Eu costumo dizer e pensar comigo mesmo sempre que, por vezes, nós precisamos dar uma segunda, terceira chance para que uma pessoa me cause uma boa primeira impressão. Quando eu não pré-julgo, eu não tenho esse filtro e eu consigo escutar com atenção o que a outra pessoa está dizendo, dentro do processo de criação nós dizemos que o pegar carona, né? Pegar carona na ideia do outro, ou que o outro pegue carona na minha ideia. Ou que eu tive uma ideia antes, eu registrei essa ideia e eu vou reler essa ideia e eu pego carona nessa ideia que eu tive anteriormente. E isso é riquíssimo. Vocês devem estar se lembrando agora de momentos que foram, que teve julgamento ou pré-julgamento, ou que vocês pegaram carona, né? Vale muito a pena que vocês reflitam um pouco sobre isso, sobre o processo criativo e o pré-julgamento, adiar o pré-julgamento. É muito importante que a gente fale sobre os bloqueios da criatividade e que a gente exercite diariamente desbloquear, não dar continuidade aos bloqueios da criatividade. Eu vou listar aqui alguns para vocês. O primeiro que eu vou falar para vocês é a resposta certa. A gente está sempre buscando rapidamente chegar na resposta certa ou teme que aquilo que a gente vai colocar não responda corretamente às expectativas dos outros e também das nossas expectativas. 2. Seja prático. Isso sempre foi assim, eu sempre fiz dessa forma, deu certo, eu vi que o outro fez e deu certo também, eu vamos por aí mesmo, não vamos inventar mais nada. 3. Temer o erro. Quem disse, por exemplo, que os inventores conseguiram chegar aos seus projetos finais sem ter errado, né? Aconteceram tentativas e tentativas, análises e um erro, e ele insistiu. Se ele tivesse medo do erro, ele talvez tivesse parado lá no começo e não teria chegado aos seus projetos de invenções. Isso é só um exemplo. 4.
brincar é falta de seriedade. Vamos lembrar um pouquinho quando nós éramos crianças, ou observando as crianças, que talvez vocês tenham aí perto de vocês, mais ou menos uns 5, 6 anos de idade, que nós inventávamos as nossas próprias brincadeiras, inventávamos nossas próprias histórias, né? A gente pegava um pedaço de tecido, uma toalha, alguma coisa que estava próximo da gente, a gente fazia uma fantasia, colocava uma panela na cabeça, como faz o menino maluquinho, e se transformava num capacete. A gente pegava um galho de árvore e transformava numa espada, e criávamos os enredos, né, dessas histórias riquíssimas. E de uma forma o quê? De brincadeira. Uma outra forma de lembrar e exemplificar esse brincar é falta de seriedade, quando um dia vocês se reuniram num grupo e foram pensar numa festa surpresa de alguém. Alguém deu uma ideia e a outra falou assim, nossa, além disso nós podemos colocar mais isso, e se a gente fizesse isso? Nossa, ia ser super legal. Lembra do pegar carona que a gente falou antes? Muito bem. Número 6. Isso não é da minha área. Também falei anteriormente com vocês que o quanto é importante nós buscarmos novas vivências, ler sobre assuntos diferentes, falar com pessoas diferentes, pessoas de outras áreas, para que a gente possa ter o maior número de informações e conhecimento e, consequentemente, as associações. Siga as normas. Opa, como assim? Não seguir as normas. As normas existem. Qualquer lugar que você vá, de evento, de exposição, ou de um lugar de show, de espetáculo, existe lá o manual do expositor, o manual do fornecedor, e são regras que devem ser seguidas. Mas, a partir do momento que eu olho para essas regras e consigo ler nas entrelinhas, e eu me faço perguntas, e por que não fazer de uma outra forma? E se eu fizesse assim? Eu consigo achar dentro dessas normas e regras alguns espaços que podem gerar novas ideias. Relutar em sair da zona de conforto. Eu estou fazendo, está dando super certo, as pessoas estão gostando, então eu vou continuar dessa mesma forma. Eu estou na minha zona de conforto. E se eu estou procurando inovação e criatividade, eu preciso sair dessa zona de conforto. Pensamento egoísta. É quando, num trabalho de grupo, por exemplo, eu só concordo e só me sinto satisfeito a partir do momento que alguém concorda comigo e que minha ideia vença. Dessa forma eu estou impedindo de pegar carona na ideia do outro, né? Não estou ouvindo as ideias dos demais. Então, esse pensamento egoísta é um bloqueio de criatividade. E o último, que eu listo aqui, é eu pensar comigo mesmo, eu não sou criativo. Muito bem, nós falamos aí sobre os bloqueios da criatividade, mas quais são as atitudes que contribuem com o processo de criatividade? Vou falar aqui alguns para vocês, claro que vocês vão pensar e com certeza vão achar outras também atitudes. Não temer o erro, ter flexibilidade, tolerância à ambiguidade, ter senso de humor, desenvolver o autoconhecimento emocional, resgatar a criança interior e ativar a sua percepção. Eu vou trazer para vocês agora um processo de criação. Se nós perguntarmos para roteiristas, figurinistas, cenógrafos, arranjadores, compositores, cada um deles tem a sua forma de trabalhar, tem o seu processo de criação. Portanto, não existe o melhor ou o pior, o certo ou o errado. Vocês terão que desenvolver também a sua própria forma de trabalhar, seu próprio processo de criação. O autor dos livros Um Toque na Cuca e Um Chute na Rotina, Roger von Oech, apresenta um processo de criação intitulado Os 4 Papéis do Processo Criativo. Ele faz uma analogia entre uma peça de teatro e o processo de criação. São 4 personagens que têm, além das suas características, claro, também tem o seu momento correto de entrar em cena. Vamos conhecer então os 4 personagens. O primeiro a entrar em cena é o explorador, carregando consigo uma bússola que o guiará por novos caminhos, caminhos ainda não trilhados.
com a percepção aguçada e focada na busca de muitas ideias, ideias aos montes. É curioso, não subestima o óbvio, muda a sintonia e busca diversidade de informações. Observa tudo em vários ângulos diferentes e considera as ideias que já teve. O segundo a entrar em cena é o artista. Este é o personagem que transforma as informações em novas ideias. Ele vai olhar para tudo aquilo que o explorador buscou e registrou em abundância, e dará forma, cores e novos significados. Ele faz perguntas como: e se eu pudesse isso? E se eu transformasse aquilo? E se eu olhasse as coisas por um outro ângulo e mudasse isto de lugar? Ele imagina, ele dá cor, ele dá forma às ideias. Todo artista tem o seu banco de ideias. Ele anota, nós temos ideias o tempo inteiro, todos os dias. Anotem as ideias e façam o seu banco de ideias. Elas podem não ser úteis agora, neste momento, para aquilo que você precisa. Mas num outro momento, você pode acessar esse banco de ideias e pegar carona nas suas próprias ideias. Esse é o artista. Após a atuação do artista, entra em cena o juiz. Ele é o personagem que avalia e decide sobre os destinos de uma ideia. Falamos anteriormente em adiar o julgamento, mas é nesse momento que o juiz entra no processo criativo. O juiz analisa a viabilidade da ideia, e é natural que no início ele aponte pontos negativos. Mas no julgamento afirmativo, ele pode analisar esses pontos negativos e levantar soluções para que essas ideias sejam viáveis. Ele também se faz muitas perguntas. Para que serve essa ideia? Quais as vantagens e desvantagens? Quais as chances de êxito? Ou o que eu poderia fazer para que ela tivesse êxito? Qual o tempo que eu disponho para viabilizar esta ideia? Estas são algumas das perguntas que o juiz se faz. Após a atuação do juiz, que decidiu quais são as ideias que serão colocadas em prática, entra em cena o guerreiro. É ele quem vai arregaçar as mangas e colocar o projeto em prática. Ele organiza o seu planejamento, elabora um plano de ação, aprimora suas habilidades em busca da implementação das ideias, busca montar um time para lutar ao lado dele, se automotiva e motiva o time e prevê os obstáculos e se prepara para superá-los. A produção executiva. Conhecemos então os 4 papéis do processo criativo. Na sua ordem de entrada em cena, o explorador, o artista, o juiz e o guerreiro. Pergunto a vocês, e se o juiz entrar em cena logo em seguida ao explorador? O que acontece? Estaremos pré-julgando uma ideia, antes da hora, claro. E se o guerreiro entrar depois do explorador ou depois do artista e, portanto, antes do juiz? O que acontecerá? A possibilidade da execução dessa ideia não ser bem sucedida é bem grande, porque o juiz não avaliou, não julgou e não direcionou bem a execução dessa ideia. E por fim, durante a atuação do guerreiro, o artista, o explorador e o juiz podem voltar à cena e atuar ao lado do guerreiro? Sim. Durante o processo de execução, muitas coisas vão acontecer, não é mesmo? Teremos dificuldades e desafios em busca de soluções. E a presença do explorador, do artista e do juiz serão fundamentais para a execução dessa ideia. Vocês conheceram então uma forma de pensar criativamente. Falamos sobre abundância de ideias e conhecimentos, falamos sobre adiar o julgamento, falamos sobre pegar carona nas ideias, falamos sobre os 4 papéis do processo criativo.
Como esse pensamento criativo pode colaborar na elaboração de projetos? Liste, coloque lá em cima o seu tema e as palavras-chave do seu projeto. Pesquise cada uma dessas palavras-chave. Pesquise considerando essas palavras também em outros contextos, em outras áreas. Dessa forma você vai ter muitos ingredientes para suas receitas. Consequentemente, a sua mente vai poder fazer muito mais associações, chegando a ideias criativas e inovadoras. E na produção executiva, com certeza você vai precisar ter soluções, você vai ter desafios, você vai ter obstáculos para serem solucionados. E o pensamento criativo, com certeza, vai auxiliá-los. Obrigado pela atenção de todos e um grande abraço.